Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar de fracionamento de despesa e parcelamento de licitação. O que é o parcelamento, quando ele pode ser feito, o que é o fracionamento e quando ele ocorre, né? O fracionamento da despesa, o fracionamento da licitação. Para nós começarmos a falar, nós temos que conceituar as hipóteses. E vamos começar então pelo fracionamento. No fracionamento de despesa, a administração divide um quantitativo maior, né, um grande escopo contratual, seja fornecimento, seja serviço, divide esse quantitativo em quantitativos menores, em parcelas menores, né, em volumes menores, buscando não utilizar a licitação recomendada por valor, não é? E sim uma modalidade inferior, mais simples. Então ela tenta sair da concorrência, fugir da tomada de preços e cair lá no nosso convite, cair até mesmo numa dispensa de licitação. O fracionamento de despesa, o fracionamento da licitação, tanto faz, são sinônimos, não está previsto, né, explicitamente na lei de licitações, mas é uma construção jurisprudencial há anos já solidificada na jurisprudência, na doutrina, não há que se questionar quanto à sua existência e quanto à ilegalidade do fracionamento. E aí a gente vai discutir quando o fracionamento se dá. Se vocês forem analisar a lei de licitações, nós temos ali as modalidades, né? Temos dispensa, inexigibilidade, aí temos as modalidades convite, tomada de preços e concorrência. E para obras e serviços de engenharia nós temos um valor, e para compras e outros serviços nós temos outros valores limítrofes, né, das modalidades. Então sempre que a administração, de forma injustificada, dividir os seus quantitativos de necessidade para um exercício, e aí o pensamento inicial para o fracionamento é o período do exercício, né? Sempre que ela dividir essa necessidade do exercício em pequenas parcelas, muito provavelmente ela estará fracionando a despesa para fugir de uma modalidade. Então, se você é empresário e se depara com um convite, se depara com a publicação de uma dispensa, de um material ou de um serviço que você sabe que é rotineiro da administração, que ela precisa durante todo o ano, e aquele volume, aquele quantitativo não se adequa, né, ao tamanho do órgão, à necessidade do órgão, muito provavelmente você está diante então de um potencial fracionamento de despesa e pode sim surgir, pode questionar a administração diretamente, né, perguntando por que deste convite, né, de material de expediente ou de remédio, né, por que dessa dispensa para remédio se você vai precisar desse produto ou desse serviço durante todo o ano? Qual é a justificativa? Há um cronograma de administração? Você pode perguntar isso para a administração e ela é obrigada a te responder. É óbvio que em não vindo resposta, em não tendo uma resposta adequada, justificando o porquê desse pequeno quantitativo, você então poderá acionar os órgãos de controle e mesmo o Poder Judiciário buscando anular aquela contratação ou aquela licitação. Mas vem cá, quando é que ocorre o fracionamento de despesa? A gente fala, sempre que for licitado um mesmo produto, mas como é que se dá essa definição do mesmo produto, né? Bom, a jurisprudência tem construído diversos, né, conceitos sobre bens de mesma natureza, né? Porque a jurisprudência sempre fala que o fracionamento se dá com bens e serviços de uma mesma natureza. Mas o que é bem e serviço de uma mesma natureza? Hoje, a jurisprudência dominante, ela tem aí o conceito da similaridade. Então, serviços ou bens que são similares, né, possuem, portanto, pela construção jurisprudencial, uma mesma natureza e devem ser listados sempre com quantitativo para a demanda do orçamento daquele exercício. Então sempre pensar que eu vou precisar de água, eu vou precisar do remédio, eu vou precisar da assessoria X, da consultoria Y, da manutenção predial, né, do fornecimento de peças, né, para o ano inteiro. Porque eu tenho funcionários o ano inteiro, eu tenho a frota o ano inteiro, o hospital tem paciente o ano inteiro. Esse é o conceito, né? Você pensar sempre se aquela demanda, se aquele produto, se aquele serviço, ele demanda ali a anualidade, aquele exercício integral, ok? Bom, e aí então a gente vai falar da decisão por acordo, né, do plenário do Tribunal de Contas da União 1620 de 2010. E eu vou depois colocar aqui para vocês na tela, para vocês acompanharem comigo. O acordo 1620 de 2010 diz que a similaridade, né, ou a finalidade do objeto que está sendo licitado é o que vai definir se se trata de um mesmo bem ou de bens de mesma natureza. Eu gosto de sempre fazer, quando dou minhas aulas, fazer os seguintes exemplos. Ora, eu tenho lá
água, né? Eu vou comprar um quantitativo de água hoje, e aí para tentar, órgãos públicos, né, que atuam de forma espúria, para tentar sair do meu fracionamento, eu vou mudar a forma de embalagem. Então, em janeiro, fevereiro, eu licitei lá uma dispensa para garrafas de água. E agora, em março, abril, eu vou fazer uma licitação para galão de água. Ora, ocorreu o fracionamento? Muito provavelmente que sim. Porque quem fabrica um, fabrica o outro, né? Então, possui uma similaridade de objeto. Ok? Então, é sempre importante você pensar no tipo de objeto que a gente está falando, da necessidade dele durante todo o ano. Agora vejam aí um aviso, né, para a nova lei de licitações. A nova lei de licitações muda um pouquinho o conceito, né, de fracionamento e bens de mesma natureza. Ela diz lá, no artigo 68 da nova lei de licitações, que vai ser adotado, né, as contratações no mesmo ramo de atividade. O que significa isso? Né? Significa dizer que se você não licitou dentro da sua licitação de material de limpeza, se você fez uma primeira licitação por convite, né, de X produtos de limpeza, e depois fez um outro convite de Y produtos de limpeza, ou seja, outros produtos de limpeza, né? Você cometeu o fracionamento, porque tudo seria produto de limpeza e quem comercializa um, comercializa o outro, e portanto você estaria fracionando a sua despesa. É um novo conceito, é um conceito que vem sendo construído, né, na doutrina, na jurisprudência. Hoje ainda impera a similaridade, ele é ainda mais fácil de ser caracterizado, né? Fica mais tranquilo lidar com o fracionamento, mas no futuro o que se avizinha, né, é que provavelmente eu vou ter que tomar cuidado em pensar não só naquele produto em específico, mas em todos aqueles do mesmo gênero, né? Bom, eu estou licitando material de expediente, eu não posso fazer duas licitações de material de expediente, eu tenho que licitar tudo de uma vez, né? Então tomem cuidado, porque eventualmente o conceito de fracionamento vai evoluir para esse tipo de consideração do que seriam bens de uma mesma natureza. Hoje nós não estamos nesse nível, hoje nós temos aí a consideração de que bens de uma mesma natureza são aqueles que possuem uma similaridade. Ok? Muito bem. Seguindo em frente, nós vamos falar das hipóteses de fracionamento. Então, comprar todo mês um pouquinho. É uma primeira hipótese, já falava, né? Então, todo mês ou a cada 2, 3 meses, o órgão público vai lá e faz um convitinho, faz uma dispensa, né, para comprar determinado produto, né, para adquirir contratar determinado serviço. Né? Licito sempre parcelas pequenas de um escopo maior. Né? Então, divido a minha contratação em pequenos serviços para não ter que realizar uma concorrência e realizar, então, um convite ou uma dispensa. E aí eu tenho as exceções ao fracionamento. Sempre que eu perguntar, isso é importante, sempre que eu perguntar se houve o fracionamento ou não, eu vou ter que pensar em algumas coisas. Primeiro, é o mesmo produto ou produto similar? Já falavam sobre isso. Segundo, eu estou pensando no exercício financeiro inteiro, né? Então no ano inteiro, já falavam sobre isso. E aí vem uma novidade que eu ainda não falei para vocês. Terceiro, quando eu fiz a primeira contratação, eu tinha a previsibilidade das demais contratações que eu fiz? Eram previsíveis essas necessidades futuras? Um exemplo, e vamos pegar um exemplo bem simples. O órgão público, né, compra água, né, para fornecer para os seus funcionários, né, galões de água, vamos imaginar, durante todo o ano. Os funcionários bebem água durante todo o ano. Então, o que justificaria, por exemplo, eu comprar água para 1, 2 meses? Nada. É altamente previsível em janeiro e fevereiro que os funcionários continuarão tomando água, que os pacientes continuarão demandando aqueles remédios comuns, ordinários, né, dos tratamentos de saúde, né, bandagens, por exemplo, seringas. Né? É muito comum pensar que em janeiro eu vou ter uma demanda de manutenção de frota de veículos e preciso de peças, mas que essa manutenção vai se dar também ao longo de todo o ano. Então nós vamos falar da palavra previsibilidade. Sempre que o consumo futuro for previsível e você não licitar o quantitativo de toda a previsibilidade, ou seja, de todo o exercício, você está cometendo ou você está diante de um fracionamento de despesa. Só não será fracionamento se eventualmente eu disser, não, Ricardo, peraí, em janeiro, fevereiro eu tinha uma previsão, né, para o ano 2020, vamos imaginar, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas em 2020, estamos em janeiro, por exemplo, em 2020 eu vou consumir X quantitativos de um determinado serviço ou de um determinado fornecimento, e no meio do caminho há uma alteração
na situação fática e eu preciso de menos ou de mais produtos, né? E aí então eu vou precisar licitar mais produtos. Opa, aqui eu tenho um fator imprevisível, um fator superveniente, posterior à licitação ou à primeira compra, poderia ser uma dispensa, e que agora me demanda uma nova contratação. Sempre que eu conseguir comprovar essa superveniência, eu tenho então a legalidade da segunda contratação e não estou cometendo fracionamento de despesa. É importante a gente lembrar que pode acontecer uma exceção. O gestor do contrato ou a administração pública, uma autoridade superior, determina uma licitação para um curto período de tempo, sabendo que seria necessário um quantitativo muito maior para aquele exercício e depois autoriza uma segunda licitação. Não há, nesse caso, alteração superveniente da situação. O que houve foi um mau planejamento da despesa pública. Okay? Então, se eventualmente eu tiver um fator superveniente que aumente a minha demanda, que faça com que eu contrate mais aquele serviço, mais aquele fornecimento, basta eu justificar no meu processo, para que eu já não tenha problema desde o começo lá de uma eventual auditoria do Tribunal de Contas, e faça a minha licitação, faça a minha contratação. Uma segunda hipótese é quando eu fiz uma dispensa ou fiz uma licitação por convite, por exemplo, e aí depois eu não faço uma nova licitação, mas eu vou lá e vou aderir a um registro de preços, já realizado. Neste caso, a jurisprudência também entende que não há o fracionamento de despesa, porque embora você tenha feito uma segunda contratação de forma direta, sem licitação, aquela contratação decorre de um procedimento licitatório e, portanto, estaria resguardada aí do fracionamento, estaria fora da hipótese de fracionamento. Então, sempre que você tiver uma situação superveniente ou que você tiver uma segunda contratação, uma terceira, quarta contratação feita via adesão à ata de registro de preços, os famosos caronas, você está resguardado e não cai aí no fracionamento da despesa, ok? Bom, fica até o final desse vídeo que eu vou abordar aí 3 casos práticos, 3 problemas práticos sobre fracionamento e parcelamento, ok? Me aguarde até o final. Vamos falar agora de parcelamento. O parcelamento está previsto lá no artigo 23, parágrafo 1º da Lei de Licitações. E o que é o parcelamento em linhas gerais, de forma didática? É eu dividir o meu escopo a ser contratado de forma a viabilizar uma maior competitividade sem fugir da modalidade. Então eu vou dividir os meus itens, e aí daqui a pouco eu vou dar exemplos, eu vou dividir o meu escopo a ser contratado, adotando para todos eles uma mesma modalidade de licitação, o enquadramento geral, para que eu tenha uma maior competitividade e, portanto, uma maior economia. O artigo 23 fala lá, parágrafo 1º, diante de uma grande compra ou serviço, decide parcelá-la em itens visando aí a economia e maior competitividade. Hipóteses de parcelamento. Primeiro, compra de um bem de natureza distinta, mas que compõe ali um conjunto maior. Eu gosto de dar o exemplo da sala. Eu vou mobiliar uma sala para trabalho, uma sala de reuniões. Então eu preciso comprar a mesa de reuniões, as cadeiras, os armários, um eventual aparelho de notebook, um projetor, um telão, uma televisão, um sofá. Ora, hoje em dia o que se faz? Você separa estes itens e licita esses itens de forma separada na mesma licitação. E isso é importante para manter a modalidade de licitação. Então o item 1 vai ser o sofá, o item 2 vai ser a mesa de reuniões, o item 3 vão ser as cadeiras, o item 4 vai ser o notebook, o item 5 vai ser o projetor, tudo dentro de uma mesma licitação. Por quê? Porque parte do pressuposto de quem vende mesa não necessariamente vai vender um notebook. E eventualmente, se você colocar tudo isso dentro de um lote, você acaba afastando o vendedor que só trabalha com notebook. Você acaba afastando a empresa que só comercializa bens móveis, de madeira, mobiliário de madeira. Então, para você não cair nessa restrição de acesso à licitação, você separa, você parcela o seu escopo contratual, que é mobiliar uma sala de reuniões, em vários itens, ok? Segunda hipótese, serviços executáveis em imagem local. Eu vou fazer então, vou licitar uma consultoria em que o consultor, o contratado, deverá fazer análise de dados em vários estados da União, do país. E aí então, ao invés de eu consolidar tudo isso numa única empresa, o que demandaria uma empresa de grande porte, uma empresa estruturada para esse serviço em âmbito nacional, eu
faço itens separados, permitindo que empresas regionais possam ganhar participar cada uma da sua licitação, do seu item e eventualmente executar e contratar com a administração. Nesse caso eu também estou parcelando o objeto, vejam, dentro de uma mesma licitação, e o segredo do parcelamento é esse, né? Você destacar o objeto como um todo em várias parcelas, em itens separados, mas dentro de uma mesma licitação que considera o volume total, o desembolso, o gasto total, né? E aí então eu vou ter os vários itens, os vários lotes de prestação de serviço. Da mesma forma, a gente tem a possibilidade de entregas em locais distintos. Eu quero licitar, eu sou um órgão federal, com várias unidades descentralizadas nos estados, né? E eu quero fazer uma licitação coletiva, uma licitação única, para prover esses meus postos de trabalho com material de expediente, por exemplo. E aí eu vou criar vários itens, cada um deles de acordo com a sua região, para a entrega do mesmo produto. Então, papel sulfite vai ser entregue no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, nas cidades X, Y, Z, em cada um dos estados. E cada um desses fornecimentos comporá um item específico. Isto também é um parcelamento, né, em que todos estes itens são licitados dentro de uma mesma licitação, considerando o volume total dos itens, para que eu não fuja, né, da modalidade adequada e não caia no fracionamento que a gente acabou de falar. Então o parcelamento se dá com vistas a ampliar a competitividade, permitir que empresas menores tenham acesso à participação do certame, né, de forma a permitir uma economia à administração. Imaginem só se uma empresa em São Paulo tiver que programar, né, entregas na região norte do país, nordeste, o frete pode ficar muito caro. Eventualmente, se eu conseguir um vencedor da região, né, o custo de frete fica mais barato. E aí eu trago então uma economia para a administração. Ok? Agora vejam, existem situações em que o objeto demandado, embora recomende um parcelamento, né, traga numa pesquisa de mercado, num planejamento da administração, a informação de que a contratação integral de todos os escopos com uma única empresa é mais vantajosa. Existem algumas jurisprudências, algumas decisões de tribunais de contas, a exemplo do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, que dizem, por exemplo, sobre locação de veículo, né, que é mais saudável você locar o veículo, ou mesmo a locação de prédios, né, de imóveis, é mais saudável, é mais barato para a administração locar o imóvel, locar o veículo já com a manutenção do veículo, já com o motorista, já com o combustível, do que fazer licitações separadas. Existem estudos que demonstram, né, que se eu licitar a locação do veículo, a manutenção do veículo, né, o motorista, o combustível separadamente, eu posso pagar mais caro. Então, para que eu faça o meu parcelamento do objeto, é importante planejar, pesquisar o seu mercado local e verificar o que sai mais barato. Contratar separadamente, né, ou por itens, né, ou fazer uma contratação integral em que eu tenho aí uma multidisciplinariedade de objetos, de escopos. E aí nós vamos para as nossas questões práticas, eu vou colocar na tela para você acompanhar comigo. Primeira hipótese: posso dispensar um serviço A por R$5.000 e no mesmo exercício fazer mais uma dispensa do mesmo serviço de R$11.000? Volta aqui comigo. Bom, se a gente pensar que 5 mais 11 vão dar os 16, e 16 está abaixo do limite para a minha dispensa de licitação, a gente pode chegar à conclusão de que sim, é possível você fazer aí a segunda dispensa, as duas contratações por dispensa. Por quê? Porque ao longo do exercício você não ultrapassou o valor máximo de dispensa. Agora vamos à frente dessa questão. Imagine agora que depois da segunda contratação você precisa fazer, né, mais uma terceira contratação, e agora de R$20.000, e portanto fora uma contratação de fornecimento, fora do limite de dispensa. O total daria R$36.000, não é? Posso fazer uma dispensa? Não, não é? E aí o que eu faço? Eu vou fazer a licitação. Só que eu vou considerar para a minha licitação, e isso é importante, eu vou considerar para a minha licitação o volume total das contratações, os 20 com os 11 com os 5, e vou verificar a modalidade adequada. Lógico, os valores aqui que eu dei, o professor deu de exemplo, são pequenos, né? Mas a ideia vale para todo e qualquer tamanho de escopo.
Ok? Então, sempre pensando nisso. Lembrando que nessa terceira hipótese, já existe jurisprudência dizendo que se essa terceira contratação de 20 mil reais, no nosso exemplo, era previsível quando da primeira dispensa, lá de 5 mil, né? Tanto a primeira dispensa quanto a segunda dispensa seriam irregulares por fracionamento da despesa. Você tinha a obrigação de fazer a licitação já pensando no quantitativo total, os 5 mais os 11 mais os 20, no nosso exemplo. Ok? Então, desde que as futuras compras, as futuras contratações caibam ainda dentro da mesma modalidade utilizada originalmente, né, e se adequem a um exercício integral, né, a um ano integral de execução do contrato, aí sim você não terá problema. Caso ultrapasse, você tem o problema do fracionamento. Vamos para a segunda pergunta. Acompanhe comigo na tela. Ao realizar um sistema de registro de preços de material de construção, se por falha no planejamento foi esquecido de colocar um item, por exemplo, cimento, a instituição pode fazer uma dispensa para comprar cimento? Então eu estou licitando lá os materiais, é uma secretaria de obras, estou licitando os materiais, eu licito, e tem um ferro, e tem 2 areia, e tem 3 cascalho, e tem 4 cal, e eu esqueço de colocar, no nosso exemplo, o cimento. Puxa vida. Fiz a licitação, cheguei nos vencedores, e aí durante a licitação eu percebo que eu não coloquei o cimento. Faço uma dispensa? A pergunta que você tem que responder é: se eu somar todos os itens que eu fiz a licitação, o cal, a areia, a pedra, enfim, o cascalho, né, com o cimento, qual modalidade vai dar? Ah, vai dar uma concorrência? Vai dar uma tomada de preço? Vai dar um convite? Eu posso usar o pregão? Mas eu não posso cair na dispensa porque ultrapassa o valor da dispensa? Nesse caso, a compra do cimento, no nosso exemplo, demandará uma nova licitação. Para quê? Para que você não direcione, para que esse seu esquecimento, né, para que o esquecimento da administração de comprar o cimento, por exemplo, não seja uma forma de maquiar um direcionamento. Não, eu vou fazer o seguinte, né, e o que eu vou explicar agora é ilegal, obviamente. Eu vou licitar os materiais de construção, né, os materiais básicos para a construção, mas como eu tenho ali um fornecedor que é muito amigo, né, eu vou esquecer o cimento e depois eu compro de forma direta com ele e dou uma preferência de fornecimento, de contratação com a administração. Isso é ilegal, isso é crime. E para evitar esse tipo de coisa, a jurisprudência diz o quê? Não, você esqueceu? Não tem problema. Você vai pegar o item que você esqueceu, vai quantificá-lo e vai fazer uma licitação pela modalidade necessária para todos os itens, considerando como se ela estivesse dentro da licitação originária. Aí sim, você não cai no problema do fracionamento. Ok? E vamos para a terceira hipótese. Acompanhe comigo na tela. Eu tenho a previsão de adquirir 60 mil reais de um produto A. Faço a licitação em janeiro e chegando em novembro, preciso de uma nova aquisição estimada em 15 mil reais. Posso fazer uma dispensa? Volta comigo. Bom, 15 mil reais está dentro do limite de dispensa. Mas eu já fiz uma contratação do mesmo objeto, né, por licitação, no valor de 60 mil reais. Será que eu posso fazer essa dispensa? Não, não posso. Vou ter que fazer a minha licitação, pensando no quantitativo total. Ok? Então, sempre que eu tiver uma nova contratação futura, sempre que eu tiver uma necessidade futura que se enquadrava numa previsibilidade, que se enquadrava numa similaridade de objeto já licitada no começo lá da minha primeira compra, da minha primeira contratação, naquele exercício, eu provavelmente terei que fazer a minha licitação, né, considerando o valor total, né, de todos os itens, para evitar o fracionamento. Ah, Ricardo, mas eu não tenho tempo para fazer essa dispensa. Né? Eu tenho poucos dias para fechar o orçamento, ou é uma necessidade urgente. O que eu faço? Bom, se você cair nessa situação de impossibilidade da realização da licitação sob pena de um prejuízo à sociedade ou à administração como um todo, você até pode fazer uma contratação direta, né? Seja aí pela emergência, né? Seja aí pela contratação por valor, a dispensa por valor, mas, isso é importante, você deverá apurar se o valor resultante dessa dispensa, dessa contratação por dispensa, é um valor de mercado. Por quê? Porque se não for,
você administração pública, deverá instaurar processo, né, de responsabilização à sindicância para apurar se a contratação direta decorreu de uma eventual omissão do funcionário público que, devendo prever o item ou devendo prever o quantitativo total, né, não previu. Então, para que não caiamos aí no fracionamento, a palavra é superveniência, previsibilidade. Se eu comprovar que era previsível e que eu não licitei, eu estou no fracionamento, e para fugir do fracionamento, a minha única hipótese é realizar a licitação com base no valor total do meu edital de licitação, com a soma de todos os itens. Ok? Bom, senhores, essas são as explicações sobre fracionamento e parcelamento do edital da despesa. Eu espero que tenha contribuído para o seu conhecimento. Eu sou o professor Ricardo Ribas e vou pedir para você, se você gostou desse vídeo, para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Se você quiser, nós temos também um Instagram com dicas diárias sobre licitações e contratos administrativos e um grupo de mentoria gratuita, em que vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de acesso. Você pode se cadastrar nesse grupo e, tendo uma dúvida sobre licitações, você me pergunta e eu te respondo assim que possível, de forma sucinta, tentando te ajudar. Eu agradeço pela sua audiência e nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!